dia menos dia vai subir bem devagar. O sertão vai virar mar com esse calor, Luquinha. Nossa, vai virar mesmo, gente. Tá difícil, Tudo vai virar né? sertão, até o mar vai Mas virar tem boas sertão. notícias, viu, Sol? Vem chuva? Vem. Ai, Vem Jesus frente fria abençoado, mesmo. graças Vai cair a a Deus. temperatura. É? Adoro. Depois a gente fala quando. E eu tô na contagem regressiva pro final do horário de verão. Então, é dia Tá chegando, 17, né? dia 17 Mas agora. como passa rápido, né? Rápido demais. Bom demais, sexta-feira tá pertinho de você, bom demais mesmo. A gente sempre começa o papo de sexta, aliás, a gente sempre começa falando nisso, com aquela mensagem para alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar também o nosso coração. E a nossa mensagem de hoje é o seguinte: nunca pare de lutar, mas não para mesmo. Não desista daquilo que você mais quer na sua vida. Os problemas e os obstáculos, eles podem e eles vão aparecer. Mas quando Deus quer, não tem nada que impeça Ele de tornar você uma pessoa vitoriosa. Não tem nada que impeça aquilo que Deus colocou no seu caminho. Não se preocupa não. Ô Zóio Verde, o que tem no programa? Sol, tem tarado no metrô de São Paulo e cachorro fazendo muito sucesso e ganhando muito dinheiro. Aproveite para participar do programa e tirar suas dúvidas. Pois é, e tem kit também que tá para você no Face. Corre lá para participar, dá tempo ainda. Curtiu, compartilhou essa fotinho, você concorre. E hoje também a gente vai saber quem faturou o dia de noiva do Paris Brasil, Expertise Salon. Essa sortuda que vai ser maquiada pelo expert Rafael Reis. Então já a gente comenta com vocês o último bloco, tá? Já no Instagram tem a cesta da Polipet também, dá tempo de você participar. São produtos para o seu bicho de estimação. Curtiu, marcou 2 amigos, você também concorre. Bora aprender bastante, conversar de maneira sincera. Hoje é dia de papo de sexta. Eu não sei se você sabia, mas nós estamos, né, Luquinha, na Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência, né? E é sério, porque segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a América Latina tem a segunda maior taxa de gravidez entre adolescentes em todo o mundo, só perdendo apenas para a África. Pois é, e no Brasil, de acordo com esse relatório da Organização de Saúde, publicado em 2018, a taxa brasileira de gravidez precoce, acreditem, é de 68,4 nascimentos para cada 1.000 adolescentes. Está muito acima da média latino-americana. Agora, o perigo da gravidez precoce. Como é que você conversa sobre sexo com uma criança e com um adolescente para evitar, para prevenir a gravidez precoce? Ela saiu de São Paulo e está aqui para nos orientar, a querida psicóloga Natasha Torlai. Natasha, obrigada. Olá, Obrigada. Fica com Deus. Olha, difícil o assunto, viu? Mas a fica todo mundo Natasha... com vergonha. Difícil, mas necessário, né? Difícil, mas necessário. Aliás, você papai, você mamãe, você criança, você adolescente, não precisa se identificar se quiser participar do bate-papo de hoje. Agora, Natasha, eu passei por uma situação dessa, eu estava comentando com você no camarim. Quando uma adolescente ou uma criança chega e fala assim, como é que é o namorar? Como é que funciona o homem e a mulher? Como é que funciona homem com homem, mulher com mulher? Como é que funciona o sexo? Existe uma idade inicial para a gente começar a abordar esse tema com as crianças? Olha, isso vai depender muito da família e do interesse que os pais vão notando nas conversas do adolescente, né? Mas assim, a partir de 12, 13 anos, que é o início da adolescência, é legal já começar a ficar no radar dos pais, que é necessário explicar, orientar o que é, como funciona, a prevenção, como que faz tanto para evitar a gravidez, né, com anticoncepcionais, quanto a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Porque a gravidez não é o único problema, né, Luquinha? Com certeza. Só tem uma perguntinha que chegou de vídeo aí pelo WhatsApp. Meu nome é Helenilde, sou de São José dos Campos e tenho 2 adolescentes, um de 13 e uma de 16. Eu queria saber se tem um passo a passo, se tem um jeito melhor de falar com as crianças, com os adolescentes sobre sexo. Eu queria saber como que se fala com adolescentes sobre sexo sem se constranger. Pois é, porque às vezes o constrangimento, vem dos próprios pais, né? A gente deve chegar e falar assim, filho, vem cá, vamos sentar e conversar, ou espera vir do outro lado?
Olha, eu acredito que é uma responsabilidade dos pais orientar os filhos. Então, eu acho que os pais mesmo devem chamar e falar, olha, está na hora da gente ter essa conversa e abordar isso de uma maneira natural, porque todos nós, é uma coisa comum, inerente ao ser humano, todos nós fazemos com muita frequência, tanto que os filhos estão lá por conta, né, até do ato sexual. Então, assim, tentar ao máximo abordar com naturalidade. É difícil, não é só transmitir uma informação, mas explicar, deixar esse canal de comunicação aberto para que o adolescente possa tirar dúvidas, para que possa ter orientação em relação à prevenção, sobre questões da sexualidade também, que pode aparecer muitas vezes. Então, é importante, por mais que a adolescência seja uma fase que a criança se afaste um pouco e fique um pouco mais isolada, é muito importante os pais estarem sempre presentes, deixarem sempre um canal aberto para o diálogo, para que eles possam orientar e conversar sobre qualquer coisa. É justamente a pergunta da Marta de Curitiba. Um beijo para Curitiba. Daqui a pouquinho a gente responde, viu, Marta? Ela está notando que a filha dela, de 11 anos, ela falou assim, minha filha parece um menininho. E eu estou notando que ela gosta mais de meninas do que de meninos. Então, ela pergunta se ela já deve começar a falar sobre essa condição sexual com uma criança de 11 anos. Já já a gente conversa sobre isso. Mas tem pai e filha aqui com a gente também assistindo o programa. Coloca para mim, por favor, Mi. Manda fotinho. Você que quiser, então, participar também, mandando foto da sua família. Obrigado aí pela participação. Vamos fazer um churrasco. Que delícia, viu, família bonita? Obrigado pelo carinho de vocês. Lindo. E a gente já volta, então, a falar sobre esse assunto. Mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. E equipes de resgate retomaram hoje cedo as buscas pelas vítimas de Brumadinho. No 8º dia depois da tragédia, 110 mortes foram confirmadas até agora. Nós vamos ter mais detalhes hoje com o nosso querido repórter Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso. Boa tarde, Israel. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. E também boa tarde a você que nos acompanha aqui no Falando Nisso. Isso mesmo, viu, Sol? Além das 110 mortes, 238 pessoas continuam desaparecidas. Só ontem, no resgate às vítimas, a Força Aérea Brasileira registrou em média, 20 sobrevoos de helicópteros em toda a região de Brumadinho. A reportagem e informação completa com o Lucas Martins. Estas imagens gravadas do alto mostram como ficou a região do centro administrativo da Vale, um dos primeiros pontos atingidos pela enxurrada de lama. As estruturas ficaram destruídas. Em vários lugares sobraram apenas escombros e ferro retorcido. Perto dali, vagões ficaram empilhados ao lado de onde passava a linha férrea, usada para o transporte de minério. Com auxílio de cães farejadores, bombeiros faziam buscas por vítimas na região. Pelo ar, helicópteros também davam apoio à ação. De muitas casas que havia no caminho da avalanche de lama, sobraram apenas destroços. Segundo os bombeiros, o encontro de vítimas deve se tornar mais fácil com o passar dos dias, já que os corpos tendem a ir naturalmente para a superfície. Outras equipes vão chegando agora também nos pontos mais distantes da barragem. Estes aqui estão a cerca de 7 quilômetros do ponto zero da tragédia. Nesta semana, a Justiça determinou a paralisação total das atividades da MIB, a mineradora Ibirité, que fica a cerca de 1 quilômetro da barragem que se rompeu na semana passada. A juíza responsável afirmou que a proximidade com o local da tragédia, junto aos processos erosivos e de transporte de sedimentos da MIB, traz risco para o meio ambiente e para a população. Ela determinou que a empresa tome todas as providências para garantir a segurança e estabilidade do local. Em caso de descumprimento, a multa é de R$1 milhão. Trabalho incansável dessas equipes de resgate aí. Bom, e o que você vai ver agora são imagens exclusivas, coloca pra gente, Vini, do rompimento da barragem em Brumadinho, em Minas Gerais. Parece coisa de filme, gente. As imagens obtidas pelo jornalismo da Band mostram o mar de lama atingindo as instalações da Vale na última sexta-feira. Impressionante, olha como avança. As imagens foram feitas por uma câmera fixa do alto de um guindaste e mostra esse mar de lama atingindo a área de mineração. Funcionários da Vale estavam trabalhando no local. É claro, pelas imagens dá para perceber que não tiveram nem tempo de fugir. A gente percebe que lá atrás tem alguns carros e um trem que também está estacionado. Os veículos e o trem foram engolidos pela lama.
Então foi essa tragédia que devastou a cidade de Brumadinho, levando até agora a vida de 110 pessoas. Perceba o movimento dos carros no alto da sua tela, o povo tentando fugir, mas a velocidade da lama era tão grande que muitos perderam as vidas. Bom, e hoje pela manhã o Corpo de Bombeiros organizou uma homenagem para as vítimas do rompimento da barragem. Eles receberam flores para serem lançadas agora à tarde. Os bombeiros vão lançar essas flores em homenagem às vítimas. Mudando um pouquinho a história, Israel Goldenstein, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha, determinou a soltura do ex-governador do Paraná, Beto Richa. Atualiza pra gente, Israel. Isso mesmo, Solange. Beto Richa foi preso na semana passada na 58ª fase da Operação Lava Jato, que apura o suposto esquema de fraude na gestão das concessões rodoviárias federais do estado do Paraná. Além dessa liminar de soltura, o ministro Noronha concedeu um salvo-conduto que impede que Beto Richa e o irmão José Richa Filho de serem presos novamente no âmbito da mesma operação, a não ser que haja um motivo concreto previsto em lei para a nova prisão. Já a Justiça Federal do Paraná considerou que a prisão era sim necessária para o melhor andamento do processo em razão da suspeita de ação de obstrução por supostamente coagir algumas testemunhas, Solange. É impressionante, né? A Polícia Federal, a investigação, Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral fazem todo um trabalho de investigação. Comprovadamente, esse trabalho de investigação leva o cara para a cadeia e chega um cidadão e fala assim, não, ele pode ser solto. Fica um toma lá da cá. Bom, e hoje é o fim do recesso para deputados e senadores. Os parlamentares voltaram a trabalhar nesta sexta-feira e escolhem hoje, às 6 horas da noite, o presidente das duas casas. Rodrigo Maia é o favorito entre os deputados e Renan Calheiros vai disputar a presidência do Senado pela 5ª vez. Eu não quero comentar sobre esse assunto. Luquinha? Conversar então com o Israel sobre as estradas aqui na região. Tudo tranquilo, Israel? Olha, Lucas, a rodovia Presidente Dutra nesse momento apresenta problemas para o motorista que segue em direção a São Paulo. Em São José dos Campos, são pelo menos agora 3 quilômetros de tráfego intenso, ali para quem conhece o trecho joseense, em frente ao bairro Vista Verde, até pelo menos a chegada das obras da Via Cambuí, que fica na altura do quilômetro 145. Isso no sentido São Paulo. No sentido Rio de Janeiro, o motorista encontra 2 quilômetros de tráfego intenso, a partir do 147 até o 145, também motivada por essas obras na pista marginal da rodovia Presidente Dutra. Agora falando sobre as rodovias estaduais, a Tamoios, que é o principal acesso ao litoral norte paulista, com trânsito fluindo muito bem no trecho de Planalto. Trecho de serra com tráfego intenso a partir do quilômetro 72 até pelo menos a altura do quilômetro 78 devido ao excesso de veículos na pista local, Lucas. Obrigado. Como é esperado também, espera para o motorista isso, para quem aguarda a travessia da balsa em São Sebastião. São quase 3 horas, são 2 horas e meia. Delícia, debaixo desse sol. Debaixo desse sol, bem gostoso, e apenas 30 minutos para quem está em Ilhabela. Mas olha, a gente está passando o verão mais quente dos últimos 76 anos. Será que vem muito calor? Tem boa notícia para quem está cansado de calor, viu? Já conto para vocês. Mas hoje à tarde, em Monteiro Lobato, há previsão de chuva, máxima de 29 graus. Tarde quente também no Vale, máxima de 36 graus em Guaratinguetá, 35 em Bananal e 34 em São José dos Campos, com previsão de chuva também por lá. Litoral não. Ubatuba e Ilhabela, máxima de 34 graus, tempo estável agora à tarde, o mesmo em Caraguatatuba. Agora a previsão de mudança de tempo vem para segunda e terça-feira só. Frente fria vindo do Pacífico, máxima de 27 graus, com previsão de chuva durante todo o dia, inclusive chuva forte também. E uma mulher vítima de abuso sexual dentro do vagão do metrô em São Paulo filmou, a gente tem as imagens, já mostra para você. O tarado? É, o sem vergonha. E a gente fala com você também daqui a pouquinho, dicas do meu amigo Bicho aí do quadro Dr. Marcos Fansal. Lesões no focinho do cachorro. O que pode ser? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho. Casamento, rompimento, sacramento, documento, como um passatempo quero.